gracinhas, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha brasileira de prevenção contra o suicídio, né? Que ainda é um tema meio complicado de ser falado e para mim é um assunto um tanto que delicado, mas eu resolvi falar. Como eu já disse, né, o intuito do canal não é só falar sobre saúde física e mental, mas como a gente está no mês do Setembro Amarelo, eu falei, vou falar um pouquinho do que eu passei, do que eu vivi. Eu digo que é um assunto delicado porque eu passei por uma fase de depressão, tive crises de ansiedade e crise de pânico, né? Foi uma época muito difícil mesmo, não desejo para ninguém. E ainda é considerado um tema muito, como eu disse, é um tema muito difícil de ser falado. Para quem viveu, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque ainda, por incrível que pareça, com tanta tecnologia, na década que a gente está vivendo, ainda muitas pessoas acham que depressão é frescura, e não, depressão é uma doença, né? E que tem que ser tratada. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência, vou procurar ser breve. Eu tive depressão, até o momento eu não sabia, começou com crises de ansiedade. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o porquê eu chorava tanto, por conta daquela angústia, porque eu sentia tanta angústia, né? E aí eu resolvi procurar ajuda médica, né, de um psicólogo. Fui até o SUS na época, né? Foi difícil, muito difícil conseguir uma vaga, então foi assim um processo muito, muito longo, né? SUS, não tenho nada contra o SUS, inclusive acredito que ajuda muito, mas assim, ainda a gente tem muita coisa a ser melhorada. Mas na época eu estava precisando muito e eu, graças a Deus, eu consegui atendimento, mesmo que demorado, eu consegui passar por atendimento com uma psicóloga maravilhosa. Eu comecei a entrar com medicação, tudo isso, mas levou um tempo, né? Para que tudo isso acontecesse, levou um tempo. E na época eu trabalhava, né, num hospital, então eu via muita coisa ali, e aquilo mexia muito mais ainda com o meu emocional. Mas a questão é que quando a gente está numa situação assim, eu cheguei no momento da depressão, num estágio da depressão, que sim, passou pela minha cabeça o suicídio. Porque assim, não era vontade de morrer, não era vontade de morrer. Era vontade de acabar com aquele sofrimento, né? Porque é um sofrimento assim que a gente não tem como explicar. Não tem palavras, não tem palavras mesmo que possa de ter a dimensão do que é ter isso. Só quem teve ou quem tem sabe o que é, né? Então eu vou procurar não chorar, porque quando eu lembro, né? Então eu fiquei muito ruim um tempo, eu emagreci 14 quilos, e nesse intervalo eu tive problemas de gastrite, esofagite, tudo com it no estômago eu tive. Então, além do problema psicológico, né, mental, eu tinha o problema no estômago. Então, as duas coisas assim, junto, foram muito
muito difíceis para mim, muito difíceis. Nada parava no meu estômago, então eu tive uma perca de peso muito grande, muito grande. E eu não tinha vontade de fazer nada, absolutamente nada. Eu queria ficar deitada. Eu trabalhava assim porque eu tinha que trabalhar, mas eu ia trabalhar chorando, eu saía do serviço chorando, sabe? Às vezes eu tinha crises no serviço e era muito difícil porque eu queria esconder, eu não queria que as pessoas me vissem tendo crise, então eu saía, porque chega num momento da crise de ansiedade, que quando você tem muito, tem um momento que a gente percebe, quando a gente vai ter uma crise, né? E quando eu percebia, já tentava sair, ia pro banheiro, fazer alguma coisa, tanto que logo que eu descobri que eu estava depressiva, que eu estava com crise de ansiedade e pânico, eu postei até uma mensagenzinha no Instagram, não me lembro na época, e como eu trabalhava num hospital, uma enfermeira chegou e ela me tinha no Instagram e viu a postagem, e ela chegou para mim e falou assim: eu vou te dar um conselho, isso como gravado no meu coração, não guardo mágoas, isso é uma coisa que eu não tenho, eu não guardo mágoas jamais de ninguém, mas assim, a gente não esquece, né? E isso me marcou não por mim, entendeu? Mas assim, o pensamento de uma pessoa que é profissional da saúde e que ainda tem essa mentalidade, né? Ela falou assim: se eu fosse você, eu não postaria aquilo, porque um depressivo, ele quer o quê? Chamar a atenção. Foi o que ela falou isso pra mim. Na frente de um monte de colegas de trabalho, na frente de um monte de profissionais, na hora eu não consegui me defender, eu não tinha como me defender, não tinha estrutura para isso, entendeu? Eu estava passando por um período difícil e eu não pedi apoio a ela em nenhum momento. Ela, por ver minha postagem, ela chegou em mim e achou que tinha o direito de falar isso para mim. Eu não consegui respondê-la, todo mundo que estava ali no momento, ao redor, ficou sem entender, meio que sem graça, mas eu fiquei na minha e não disse nada. A única coisa que veio na minha cabeça depois, porque na hora, depois que eu saí dali, a única coisa que eu fui pensar, eu chorei muito e pensei: será que eu tô chamando atenção? Será que isso é frescura? Sabe, isso chegou a passar pela minha cabeça, isso é frescura, né? Mas aí depois eu parei para pensar e eu falei: não, não é frescura. É uma pessoa que é da área da saúde, que é totalmente desinformada, né, sobre isso, e graças a Deus não passa por isso. Espero que nunca passe, porque isso é um desejo para ninguém, é uma situação muito difícil. Eu só queria ficar na cama, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não saía de casa, eu não vivia, não tinha mais vida, né? E teve um momento que eu fiquei tão mal, mas tão mal, que minha mãe chegou a pensar que eu não ia resistir, né? Eu fiquei muito mal mesmo, porque sempre eu falo, a saúde mental tem a ver sim com a nossa saúde física, totalmente. Se a nossa mente, uma moto, se a nossa mente não tá bem, o nosso corpo não está bem. Então eu fui ficando fraca, cada vez mais fraca, e eu mesmo, muitas vezes, deitada na cama, porque aí eu tive um tempo que tive que sair do serviço, né? Eu saí do serviço, porque eu não tinha um apoio ali, mas não vem ao caso, eu saí e eu ficava só deitada, só em casa, sem vontade pra nada, só que um dia me deu um estralinho, né? E foi bem no dia que eu tava muito mal mesmo. E eu não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém, mas dava pra ver assim, no meu rosto, de que eu não estava bem mesmo.
Então eu peguei e falei, eu não quero viver assim, eu não quero. Eu já cheguei a tomar medicamentos, mesmo estando na área da enfermagem, sabendo, né, do de que aquele remédio talvez não faria efeito, como não fez, graças a Deus. Hoje eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Eu sim cheguei a esse ponto. Não fez efeito nenhum, a medicação não fez efeito nenhum em mim, sabe? Porque eu falei, Deus, eu não aguento mais viver assim. Só que eu não queria morrer, eu queria que aquilo acabasse, né? E aí passou um tempo, deu esse estralo, né, na minha cabeça, e eu falei, não, Michele, bora reagir. Não é fácil, não, nem um pouco, mas eu falei, eu tenho que reagir. Eu não quero viver numa cama, eu não quero viver sem ânimo para nada, porque eu não tinha ânimo e não tinha força para tal. Então, eu peguei e falei, não, não quero viver assim. Licença, gente. E foi o momento que eu falei assim, não, eu vou me reerguer. E eu comecei aos pouquinhos, foi muito difícil, mas eu fui começando aos pouquinhos. E eu gosto muito, né, de pintura, tanto de papel, né, eu fiz muitas pinturas em papéis, mas eu gosto muito de pintar aquelas caixinhas em MDF, eu acho que chama MDF. Eu comecei a pintar e isso me distraía assim de uma tal forma, me ajudou muito. Então, o que eu queria passar com isso, né? Não desista, não desista. É difícil, muito difícil, falo com propriedade porque eu passei por isso. Talvez o que eu passei não seja igual ao que você passou, o que você está passando não seja igual ao que eu passei. Mas eu sei o quanto é difícil, mas não se entregue, não se entregue, sabe? Pegue a força lá do fundinho, lá no fundinho, ainda tem um pouquinho de força. E esse pouquinho de força vai te reerguer. Hoje eu falo que sim, eu ainda tenho algumas crises, eu tomo medicação, mas eu sou outra pessoa. A depressão me mudou. Eu fui uma Michele antes da depressão e sou outra Michele pós-depressão, né? Mudou muita coisa em mim, muita coisa, os meus pensamentos. Então, assim, algumas coisas mudaram para melhor, outras nem tanto, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa diferente, mas muito grata pela oportunidade que eu tive. E eu quis dividir isso com vocês, eu sei que é um assunto muito sério. E eu só peço, não desistam da vida de vocês. Não tô dizendo que é fácil, mas busque lá no fundo, a forcinha lá no fundo que eu sei que você tem, eu tive. E você também pode ter. Pode não, você tem. Então, reage, né? Vamos reagir, vamos dar mão um ao outro. E essas pessoas que ainda têm a cabeça muito fechada enquanto a isso, não seja essa pessoa. Se você não pode ajudar, fique na sua. Porque eu, naquele momento, ouvi muito. Porque eu postava, porque a minha forma de desabafar, como eu gosto muito de ler e escrever, às vezes eu escrevia algumas coisas no Instagram. E algumas pessoas, sem chegar em mim, falou que eu tava querendo chamar a atenção com as minhas postagens. Mas ela não sabia o quanto aquilo aliviava, entendeu? Eu escrever, porque às vezes eu não conseguia falar, mas o que eu escrevia, aquilo aliviava um pouquinho de mim.
do que eu estava sentindo, tirava um pouquinho daquela angústia, né? Porque é uma angústia sem fim. E eu ouvi muitos comentários absurdos, terríveis. Mas eu sou grata, muito grata ao meu Deus, porque Ele me deu, de novo, uma segunda chance de viver. E apesar dos meus altos e baixos que eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho algumas crises, mas assim, esporádicas, sabe? É bem difícil eu tê-las. Mas fica esse apelo meu para você, que talvez esteja pensando em cometer algo contra a sua vida, não faça. Não faça, porque é difícil, mas você consegue sim. Um beijo, fiquem com Deus e muita força.